pouquinho atrás, no capítulo 4, para vocês entenderem melhor, para eu também entender melhor o que eu quero expressar para vocês. Aqui está dizendo: chegaram. Então Jesus, meus amados, para ele chegar até aqui, para que Deus venha entrar com providência na tua vida, no teu problema, o inimigo tem se levantado. Aleluia, Deus. E a palavra do Senhor vai relatar no capítulo anterior que Jesus, quando se decidiu ali, falou para o seu discípulo: vamos atravessar para o outro lado. Eu tenho certeza que quando Jesus disse dessa maneira, Aleluia, Deus. Satanás, ele deve ter suspeitado de algo. Aleluia, Por Deus. quê? Porque ele se levantou contra o barco de Jesus, Aleluia, contra o barco Deus. que estava com o seu discípulo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o barco se agitou, as ondas se levantou e o barco queria afundar. Mas Aleluia, Jesus Deus. estava dentro do barco. Aleluia, Deus. Jesus está dentro do barco. Aleluia, Deus. Santo, santo é teu nome, O Senhor. inimigo tem se levantado, mas Jesus chegou na outra margem. Aleluia, Deus. Eu quero que vocês entendam o significado dessa palavra chegou. Jesus chegou. Isso é maravilhoso. Agora a palavra do Senhor vai relatar aqui, no capítulo 5, no verso 1, que quando Jesus chega na outra margem, que ali ele para o barco, que quando Jesus agora vai descer do barco, de longe, ele escuta uma voz. Ele escuta uma voz. Uma pessoa, vamos dizer assim, vem, né, toda desesperada. Esse homem era um endemoniado, o homem que morava no sepulcro, o homem que estava sendo escravizado por Satanás. A palavra do Senhor nos relata, pelo menos por mim, Aleluia, eu não Deus. consegui descobrir, talvez outros, né? Conseguiu, não relata a idade desse homem. Não fala se esse homem era casado ou se era um rapaz jovem, mas era um homem sendo escravizado, morando no sepulcro. Mas quando ele vem, que Jesus chega à margem, que Jesus desce do barco, esse homem agora vem correndo, naquele desespero, e ele prostra, né, diante de Jesus e o adora Jesus. Aleluia, Jesus. A palavra nos relata que esse homem, por mais que ele estava possesso por demônio, ele conhece Jesus, ele conhece o Criador, ele vem correndo e ajoelha nos pés de Jesus e o adora Jesus. Aleluia, Deus. Agora eu quero perguntar para você nesta noite: você verdadeiramente, você veio para adorar a Jesus? Aleluia, Deus. Independente da situação que você esteja passando, independente da tua luta, do teu problema, você realmente veio para a casa do Senhor para adorar o Senhor. Porque a palavra do Senhor que está relatando que Satanás, na vida desse homem, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e o adorou. Aleluia, Deus. Será que nós estamos realmente adorando a Deus? Aleluia, Será que nós Deus. estamos realmente colocando Jesus na frente do nosso propósito, da nossa peleja? Ou será que nós estamos assim, não, eu vou tacar no braço aí mesmo, ou vai do jeito ou vai do outro? É uma pergunta que eu faço novamente para você. Será que você está adorando a Deus verdadeiramente, como a palavra nos ensina, para adorar o Senhor em espírito e em verdade? Mas a palavra do Senhor logo em seguida vai dizer, né, que esse homem, clamando em alta voz, que ele reconhece que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, e ele
atormente. O bichinho é danado, hein? Aleluia, Deus. Depois que ele adorou a Jesus, agora ele já quis, né, impor o lado dele. Aleluia, Ele Deus. queria que Jesus, né, como se diz, não me atormenta não, deixa eu aqui porque está tudo beleza. Mas não está tudo beleza não, porque esse homem estava sendo escravizado por Satanás. Esse homem estava morando no meio do sepulcro. A palavra do Senhor agora vai dizer para nós, como estava escrito aqui, ó, que ele foi preso várias vezes. Então, como a palavra está dizendo que ele foi preso várias vezes, eu posso imaginar, com meus olhos da fé, que aquela cidade já estava sendo envergonhada pela situação desse homem. Porque a palavra do Senhor vai dizer que esse homem andava nu, esse homem andava no meio das montanhas, gritando, se ferindo por pedra, se machucando. Então aquele homem estava sendo agora um problema para aquela cidade. Aleluia, Eu Deus. posso entender com essa palavra que a autoridade agora naquela cidade fala: não, nós vamos ter que agora arquitetar um plano para que nós prendemos esse homem, porque nós não podemos deixar ele dessa forma. Aleluia, Deus. Eu acredito que eles reúnem ali a autoridade dentro daquele lugar, juntamente ali, vamos dizer assim, no termo de hoje, os polícias falam: não, nós vamos prender esse homem, vamos jogar ele na cadeia para resolver esse problema, para resolver, vamos dizer assim, aquele constrangimento para aquela cidade. Aleluia, Deus. Mas a palavra do Senhor vai relatar que quando eles prenderam esse homem, que colocaram algema nos teus braços, corrente nos teus pés, que jogaram ele dentro da cela, que ali eles viraram as costas, eu posso imaginar dessa forma, que quando eles viraram as costas para aquele homem que estava ali preso naquele momento, eu acredito que eles se aliviaram e disseram: está resolvido o problema da nossa cidade, nós acabamos de prender o homem, então esse aqui não vai dar mais problema para nós, não vai ter ninguém agora mais para perturbar nós aqui. Eu quero dizer para você neste momento, trazendo para as nossas vidas, você que está nessa situação, você que talvez tenha pelejado pelo filho, pelo marido, ou até mesmo pela tua esposa, ou por algum amigo, né, que está perdido no mundo das drogas, que tanto você tem ajudado, tanto você tem ensinado, e nada tem resolvido. Nada tem resolvido. Aleluia. Talvez você está chegando numa situação que você já não está aguentando mais. Mas eu quero dizer para você, como está escrito na palavra do Senhor, que está registrado, aleluia. Eu quero ler também para que nós possamos entender com clareza. Porque muitas das vezes a gente está passando por essa situação e a gente quer resolver no braço. Como as autoridades desse lugar estavam querendo resolver a causa desse homem no braço. Aleluia. Prendendo, algemando, colocando corrente, fazendo ali celas, vamos dizer assim, fortíssima. Mas ele quebrava. Corrente, as algemas eram espedaçadas. Porque ali, meus amados, não era uma força humana, não. Não era uma força humana. E aquele povo estava insistindo, achando que era a força humana que ia conseguir resolver aquela situação. Mas eu quero dizer para você nesta noite, você tem apresentado essa dificuldade para Deus? Você tem colocado o Senhor na frente dessa situação, Aleluia, dessas Deus. causas? Eu não sei qual que é a causa que você está passando essa noite. Eu não sei qual que é o problema que você está passando essa noite. Talvez você já tenha desistido de alguém. Talvez tenha escutado, né? Até mesmo um filho, ou um primo, alguém, né? Que está perdido no mundo da droga, no mundo da bebedice. Não, esse aí não tem mais jeito, não. Esse aí nós já fizemos de tudo. Nós já pegamos ele, colocamos na casa de recuperação. Ficou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando sai, passa 2 meses, está na mesma situação. Aí muitos têm falado: não, esse não tem mais jeito. A solução para esse daí é cadeia ou é morte? Não, a solução para esse daí é só esses 2
É cadeia ou é morte? Negativo. Aleluia. Negativo. Aleluia. A solução, ela vem do Senhor. Aleluia, Deus. A solução, ela vem do Senhor. Porque a palavra do Senhor, que está registrado no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 12, ela vai dizer assim, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, e sim contra o principado e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal. Você viu aqui que não vai adiantar? Você querer resolver da sua maneira, com a sua força física, porque esse homem, ele estava possesso. A palavra do Senhor está relatando que esse homem, ele tinha uma força tremenda. Então não era a força humana que ia resolver. Não adiantava jogar aquele homem dentro de uma cadeia, numa cela, por mais grosso que seja, vamos dizer assim, os ferros, ele quebrava. Mas a palavra do Senhor, agora voltando novamente no tema, que quando ele adora Jesus, que Jesus agora chega na mágica, ele adora Jesus, ele fala agora para Jesus, para que Jesus não a atormentasse. Não me atormente não, Jesus, deixa eu aqui que está tudo certo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, naquele momento, Aleluia, diz: espírito imundo, saia deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu o endemoniado: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vocês entenderam aí a força que esse homem tinha? 2.000. Se um só demônio já faz um estrago na vida de uma pessoa, agora você imagina essa quantidade. Aleluia, Deus. Agora imagina o que esse homem fazia nessa cidade. Aleluia, Jesus. E ele se destruía porque o Satanás, a palavra do Senhor diz que Satanás veio para matar e roubar. Satanás, irmão, ele veio para nos destruir, para tirar a nossa paz, para tirar aquilo que Deus tem nos dado. Mas Deus Todo-Poderoso, Ele há de mudar a nossa história, porque Ele vai mudar. Eu creio que Jesus, Ele vai mudar. Porque quando aqui Jesus pergunta para aquele homem, ele fala: meu nome é Legião. Ele não se apresenta dizendo: não, eu me chamo José, ou eu me chamo Paulo, ou me chamo Roberto, uma coisa assim, não. Ele disse: meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus, então, neste momento, diz para ele, e ele roga para Jesus, e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Que palavra que vai dizer daquela região. Irmão, quando eu estava lendo essa palavra, no íntimo, no meu quarto, eu andei pedindo a Deus para que Deus abrisse a minha mente, para que hoje eu pudesse fazer aquilo que Deus quer, não que eu queira, mas que Deus me revelasse, para que nós possamos entender essa palavra. Quando eu estava lendo aqui, nesse exato momento, eu pude entender uma coisa. Aleluia, Deus. Uma coisa assim tão interessante, porque eu li várias vezes, e eu não conseguia compreender. Mas hoje, Deus, pela sua misericórdia, Ele me deu essa visão. Porque agora aqui, aqueles demônios que estavam naquele homem, ele não queria sair daquela região, não. Ele não queria sair daquele lugar. Sabe o que Deus me revelou? Eu tenho certeza que todos aqui nós sabemos. É aquele ditado: eu vou tirar por mim, eu vou falar por mim, e vocês vão entender o que eu quero dizer a respeito dessa palavra aqui, quando Satanás disse para Jesus não mandar ele fora daquela região, daquele país, porque ele queria ficar ali. É quando acontece muitas das vezes, igual eu mesmo, vou relatar agora, vocês vão entender. O meu avô, meu finado avô,
pai do meu pai também é falecido. Quando ele veio de Minas Gerais para cá, na região de Poxoréu, Aparecida, Paraíso, principalmente, o meu avô era daquele que saía para a comunidade e lá bebia até a tampa. E quando bebia, fazia aquela maior algazarra. Arrancava o 38 da cintura e a bala comia para cima. O homem era endemoniado, porque quem faz esse tipo de coisa é porque tem cão no pelo. Isso era o meu avô. Eu não sei do meu bisavô qual que era a situação dele, pastor. O meu avô era dessa forma. E logo veio meu pai. O mesmo demônio que usava meu finado avô, usou também por muito tempo o meu finado pai. Nessa mesma situação. Meu pai também, quando a gente saía, que não morava na comunidade do Paraíso, era mais ou menos 7 quilômetros da comunidade, e nessa época, eu mais os meus irmãos, a minha mãe, a gente era evangélico, a gente foi criado no berço evangélico. Então o que acontece? Nós íamos para a igreja de a pé. Meu pai saía de casa por volta ali de umas 3 horas, vamos dizer assim, 4 horas da tarde. Ele saía para o Paraisão para pregar o terror lá, tomar todas. Quando dava a hora, minha mãe falava: menino, vamos tomar banho para nós ir para a igreja. Quantas e quantas vezes, irmão, nós acabávamos de chegar na igreja, tinha feito aquela caminhada de 7 quilômetros, quando nós acabávamos de entrar dentro da igreja, que começava a ir louvar, quando começávamos a ir, meu pai chegava, aquela legião também de demônio, botava todo mundo para fora e vamos embora. E nós voltávamos para trás. Quantas e quantas vezes meu pai fez isso com nós? E quantas vezes eu lembro disso. Eu sou o caçula de 4 irmãos. Eu acredito, irmão, que do meu primeiro ano até o meu 10º ano, vamos dizer assim, parece que foi mais longo do que dos 10 até os 40 que eu tenho hoje. Porque nós vivemos uma vida muito tensa nesse lugar. Aleluia. Pelo meu pai. Então aqui isso me traz esse entendimento. Ele não queria sair daquele lugar. Por quê? Porque ele queria sair talvez daquele homem, porque Jesus estava ordenando para ele que saísse daquele homem. Mas ele queria outra pessoa para ele se ajudar. Mas a palavra do Senhor agora vai relatar que ele pede. Porque ali do lado estava passando ali uma manada de porcos. Tinha um pessoal cuidando desses porcos. Porque o porco nessa cidade era uma fonte de renda. Então Satanás agora pede para Jesus que enviasse ele para os porcos, que eles adentrassem os porcos. E Jesus então permite. Aleluia, Deus. Jesus permite, porque ele rogou encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelos montes uma grande manada de porcos. E o espírito imundo rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos. Aqui também tem uma palavra muito interessante para mim e para você. Aleluia, Deus! Eu não sei se vocês compreenderam, mas vocês entenderam aqui que Jesus permitiu que Satanás pediu? Vocês conseguiram compreender? Que Satanás, ele insistiu para Jesus. E Jesus atendeu o pedido de Satanás? Aí eu quero perguntar para você hoje, nessa noite. Você como criatura, você como filho de Deus, você que está talvez pelejando por algo, e você tem pedido tanto, e talvez não tenha acontecido. Talvez aquilo que você está pedindo já tem 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, ou até mesmo 10 anos, e não tenha acontecido. E talvez você já tenha pensado assim: eu não vou pedir mais porque o Senhor não está ouvindo a minha oração, né? Ou até mesmo o Senhor me abandonou. Mas, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus diz sim, é sim. Quando ele diz que não, é não. Mas quando a gente acha que aquilo que a gente pede hoje o Senhor tem que fazer logo, não é dessa forma não. Talvez o que você pediu há 10 anos atrás, talvez é nesse ano que logo vai se iniciar no ano de 2023. Deus está chegando. Deus
está chegando com providência para tuas petições. Aleluia, Para aquilo que você clamou tanto, para aquilo que você tanto consagrou, levantou de madrugada, tem orado, tem apresentado para Deus, mas Deus não fez da maneira que você talvez acha que tem que ser. Aleluia, Tem que Deus. ser no tempo de Deus, mas Ele vai fazer. Se for da vontade realmente de Deus, Ele vai fazer. Aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor agora está relatando que Jesus permite que aqueles espíritos imundos entram naqueles porcos. Mas sabe por quê também, irmão? Que Jesus permitiu que aquele espírito imundo saísse daquele homem, mas adentrasse naqueles porcos? Porque Jesus também já sabia que logo eles iam se matar. Porque a palavra do Senhor ela vai dizer que logo ali, quando Jesus ordenou e aqueles espíritos adentrassem os porcos, eu acredito que aqueles porcos que estavam ali caminhando devem estar tudo tranquilo. Os porqueiros, né, vamos dizer assim, como a palavra do Senhor relata, aqueles porqueiros que estavam ali com aquela manada de porco, estava tudo tranquilo. Eles estavam caminhando conforme aqueles homens estavam conduzindo. Mas quando aqueles espíritos imundos saem do homem, que ele entra naqueles porcos, os porcos agora ficou todo mundo aloprado. E eles começam agora a correr, e logo ali já tinha um abismo. E eles precipitaram lá de cima e rebentaram lá embaixo, dentro do mar. Aleluia, A Deus. palavra de Deus vai dizer que todos eles morreram afogados. Aleluia, Jesus. Então tem vezes, eu quero dizer para você, que às vezes Deus ele permite algo, de tanta gente pedir, de tanta gente implorar para Deus, Deus ele permite, irmão. Mas no íntimo do coração de Deus, não é aquilo que Deus quer para nós. Porque talvez Deus está vendo que aquela petição, aquilo que você está pedindo, não vai ser um pedido muito bom para a tua vida. Mas tem hora que Jesus acaba te atendendo. Por mais sabendo que você vai se machucar, por mais sabendo que você vai se ferir, Jesus ele vai permitir. Aleluia, Deus. Igual aconteceu aqui, ó. Jesus permitiu. Agora você já imaginou Jesus permitindo algo para Satanás? Ele insistiu para Jesus. E Jesus permitiu. Aleluia, Deus. Mas Jesus permitiu porque ele sabia. Porque o que ele ia fazer não ia prejudicar aquele povo daquela cidade. Por isso que Jesus permitiu. Então vai. Entra nos corpos. E aqueles espíritos imundos acreditam que deve ter dado risada. Aleluia, Deus. Ah, Jesus permitiu que nós entrássemos um pouco, conforme nós pedimos para Ele. Mas mal sabiam eles que ali já tinha um abismo. Eles iam se precipitar lá de cima e iam todos morrer afogados. Aleluia, Deus. Aleluia. Então, meus amados, quando você pedir algo para Deus, que talvez esteja demorando, acalma, tranquiliza o teu coração, continua buscando, porque Deus, Ele não esquece de nós. Somos nós que viramos as costas para o Senhor. Somos nós que desacreditamos no Senhor. Somos nós que precisamos de Deus. Aleluia, Deus. Mas a palavra aqui do Senhor agora vai relatar que quando aquele homem agora foi liberto, que aquele espírito imundo saiu daquele homem, os que estavam tocando aqueles porcos, eles se assustaram e voltaram para a cidade correndo. Passaram em meio aos campos, anunciando o que tinha acontecido. Saiu falando aquilo que tinha acontecido. E quando eles reuniram aquele pessoal, que eles voltaram para a presença de Jesus novamente, eles encontraram o endemoniado em perfeito juízo, sentado ao lado de Jesus. Aleluia, Deus. Olha o milagre que Deus já tinha feito na vida daquele homem. Aleluia, Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, somente crê, porque Deus está chegando com o teu milagre. Não importa quantos anos que você vem nessa peleja, não importa
importa o que você está passando, somente crê, porque Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, meus amados, que quando aqueles homens retornam para a presença de Jesus, que encontra aquele homem liberto, aquele homem falando na sua plena consciência, a palavra do Senhor vai nos revelar que eles não se agradaram, não. Eles não se agradaram daquilo. Sabe o que eles fazem? Eles pegam e dizem para Jesus, para que Jesus saísse da cidade deles. Eu quero dizer para você, eles estavam preocupados, sabe o que era? Aleluia, Deus. Era com a sua vida financeira. Porque os porcos naquela época eram um meio, né, de ganhar um dinheiro, de levantar um dinheiro. Mas quando Jesus ordenou que aqueles espíritos saíssem daquele homem, para libertar aquele homem que vivia naquela situação, eles não se maravilharam desse não. Eles tinham que ter se maravilhado